Oi, pronto. Começamos hoje uma nova série de mensagens com esse tema, o que Deus pode fazer. Coloca de novo para a gente ali, desculpe a vinheta. A ideia é a gente ter antes das mensagens, até quando você estiver procurando a mensagem para ouvir, vê-la no YouTube, você ache com mais facilidade. E aí eu queria... Mas antes, perceba que todas as fotos ali são aqui na igreja. Só que são pequenas fotos. Então você não vai conseguir os detalhes, mas pode soltar para a gente. Desculpe. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Fazer. Nós falamos sobre isso agora no aniversário da igreja, sobre o que Deus pode fazer e o que Deus tem feito. Nós temos pensado sobre isso, o que Deus pode fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele vai agir. Qual é o limite para Deus? Existe limite para Deus? A gente cantou, meu Deus é o Deus do impossível. Jeová, Rafá, Jirê, o grande El Shaddai. Jeová Jirê, o que significa Jeová Jirê? Deus provê. O pastor Antônio já falou lá. E Jeová, e o grande El Shaddai. O grande El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso. Veja, é isso que a gente cantou. A gente cantou essa música e vai dizendo todos os feitos que Deus fez. E o que foi que Deus fazer? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? É claro que daí já vem à nossa mente, talvez, aquelas questões assim que Deus não pode mentir. Verdade, Deus não pode. Deus não vai contrariar a natureza dele, isso é fato. Então nós não vamos falar sobre as coisas essas da natureza de Deus que Ele realmente não fará. Mas o que Ele pode fazer na sua vida? Existe algum milagre que Deus não é capaz de realizar? Existe alguma doença que Ele não possa curar? Existe algum casamento fracassado demais que Ele não possa restaurar? Existe alguma crise que Ele não possa conter? O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer no seu casamento? O que Deus pode fazer na vida de seus filhos? O que Deus pode fazer na vida de seus pais? O que Deus pode fazer na sua vida financeira? O que Deus pode fazer com as suas enfermidades? Para entender o que Deus pode fazer na sua vida, na sua família, à sua volta, esse mês de outubro, nós vamos falar essa série, o que Deus pode fazer. E nós vamos ver histórias bíblicas de situações e coisas que Deus fez. E hoje, nós vamos ver exatamente a história de um casal estéril. Por isso eu pedi para a Grazi para cantar essa música, né? A gente deu risada, né? Que faz da grávida, da estéril, mãe de filhos, faz ela se tornar grávida, né? E aí eu falei, Grazi, essa música é um pouquinho antiga. Daí ela falou, pastor, é uns 30 anos. Coisa leve essa música, o que Deus, o impossível, nosso Deus é o Deus do impossível. Mas eu me lembrei exatamente disso. Sobre quem é essa história, qual é o casal estéril que nós vamos falar hoje? Quais são os casais estéreis aí que você lembra na Bíblia? Ana e Eucana é o mais famoso, né? Esse é o primeiro. Qual o outro casal? Abraão e Sara. Zacarias. Qual o outro casal? Rebeca, Isaac e Rebeca. Jacó e Raquel. Lembram disso? Tem o Manoá. Vocês lembram do Manoá? Pai de Sansão. O Manoá e a sua esposa, o texto não diz o nome dela, mas eles também não podiam ter filhos. Então nós temos na Bíblia, Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Manoá e a sua esposa, Eucana e Ana, Zacarias e Isabel. De qual nós vamos falar? Hoje nós vamos falar de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. E é um texto que a gente pouco fala, né? Os pais de João Batista. Então nós vamos ler junto a história deles. Como é uma história pouco conhecida, eu quero ler com vocês essa história, porque eu penso que vai fazer
uma diferença boa ali. O que Deus pode fazer? Quando estiver lendo, tenha essa pergunta, tenha ela em mente enquanto nós lemos esse texto. Diz assim, Lucas, capítulo 1, do 5 ao 25 e do 57 ao 67. Eu vou lendo nessa tradução aí da NVT. Se você tiver, deixa eu contar um negócio para vocês que eu acho que eu nunca contei. Se você vê algum erro de português no texto ali, é porque eu não copio o texto Ctrl+C, Ctrl+V. Eu digito o texto, que é para mais uma vez eu ler o texto e me inteirar do texto, então eu faço isso como exercício. Eu tento corrigir depois, mas na hora que eu estou lendo aqui eu descubro e falo, oh meu Deus, que vergonha. Tá? Então tenha misericórdia se você perceber ali, porque eu digitei novamente o texto. Eu estou escrevendo a Bíblia. Diz assim, quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus, será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao povo, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até o dia em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai. Mas Isabel disse, não, seu nome é João. Então eles lhe disseram, não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe desse uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu, seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo, meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. A gente não vai ler a profecia de Zacarias. Quando eu olho para esse texto, e eu tenho essa pergunta, o que Deus pode fazer? Eu olho para esse casal, essa história, e todas as particularidades, e tem tanta coisa ali, que me encanta a história do que Deus fez na vida desse casal. O que Deus pode
fazer algumas considerações, eu acho importante. Eles eram de uma família sacerdotal, tanto ele quanto ela eram descendentes de Arão. Eles eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Eram idosos, então não é um casalzinho novo tentando ter filho, já é um casal mais idoso. Eles oravam pedindo um filho a Deus, porque o anjo diz, sua oração foi ouvida. Zacarias não acreditou. Você acreditaria? Eu fico pensando, o cara está vendo um anjo e não acredita? Não sei. Isabel sentia-se humilhada, porque ela diz isso, obrigado, porque o Senhor tirou a minha humilhação. A gente tem que lembrar que no Antigo Testamento era sinal de falta da bênção de Deus, era uma vergonha se a mulher não podia engravidar. E até eu coloquei o texto ali, o casal estéril, porque o texto fala que ela era estéril, mas eles não tinham exames ainda para dizer se o problema não era ele, né? Então eu não sei ali quem era, por isso eu coloquei o casal era estéril. Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo, não li o texto ali, mas quando Maria está grávida e vai vê-la, o texto diz que ela ficou cheia do Espírito Santo, e ali ela profere algo lindo, dizendo, a mãe do meu Senhor veio me ver aqui. Isso é muito lindo, é uma mulher cheia do Espírito Santo. Eles colocam o nome de João, assim como eles haviam sido ordenados, e João significa Deus é gracioso, ou agraciado por Deus. E finalmente Zacarias creu, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Falei tudo isso correndo, para que você, agora mais lentamente, possa pensar comigo sobre o que Deus pode fazer, sobre o que Deus fez na vida deles, mas pensar sobre o que Deus pode estar fazendo e fazer na sua vida hoje, no seu dia a dia. Primeira coisa que eu aprendo com esse casal sobre o que Deus pode fazer, ele nos vê. O texto diz assim, Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Quando eu digo, ele nos vê, é que aquilo que nós fazemos não é inútil. Porque às vezes nós olhamos para algumas situações que estão à nossa volta e às vezes nós fazemos uma oração mais ou menos assim, Deus, o Senhor não está vendo? Eu estou fazendo isso, eu sou assim, eu vou nos cultos, eu contribuo, eu isso, eu aquilo. Deus, o Senhor não está vendo que está doendo? Deus, o Senhor não está vendo aquela criança que está sofrendo por causa daquela situação? Rogério disse na reunião da liderança, não, Deus ia curar a Ju, porque Deus não ia deixar morrer e deixar 3 crianças. Porque a nossa questão é, Deus não está vendo isso, que tem 3 crianças ali? Deus está vendo. Deus vê. E não significa que o fato de algumas mães serem tiradas, que Deus não viu. Deus vê. Mas Deus tem um plano muito maior. Deus olha muito mais do que a gente. Porque Deus vê a nossa particularidade, mas Deus vê o todo. Olha que legal esse versículo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Observam tanto os maus como os bons. Veja, esse texto, normalmente ele é usado, ou a gente quando lê ele, parece que nós fazemos uma leitura apenas como Deus vê meus erros. Deus vê o que eu erro. Não. Deus vê o que você erra? Vê. Mas Ele vê o que você acerta. Deus vê a sua caminhada. Deus vê o seu esforço. Deus vê a sua vontade. Deus vê a sua dedicação. Deus vê o seu amor. Ele te vê. Ele vê você. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, independente do que esteja acontecendo, o que Deus pode fazer? Ele pode ver você. Lá na dor, onde você está deitado na sua cama, embaixo das cobertas, com um choro sufocado no travesseiro, Ele te vê. Às vezes a gente parece que está sozinho. Eu fico imaginando esse momento de Zacarias lá no templo, oferecendo o sacrifício, e é interessante que as pessoas ficavam do lado de fora, esperando o sacerdote oferecer o sacrifício, e o sacerdote fazer todo o ritual ali de perdão, e eles estão esperando, será que se eu morrer, a gente vai ter que puxar ele por uma cordinha? Eles estão na expectativa. Então ele está lá diante de Deus, e o anjo aparece para ele e diz assim, eu te vejo. Imagine você agora, diante do Senhor, no seu quarto,
ajoelhado. Talvez você não vai escutar uma voz de Deus do céu ou um anjo no seu quarto dizendo eu te vejo. Mas saiba que Ele te vê. Quando você chega no teu trabalho e aquele mala do seu patrão está com aquela atitude extremamente terrível, lembre-se, o Senhor te vê. Quando você está na sua casa, naquele momento difícil, seus pais começam a brigar e você começa a escutar um xingando o outro, lembre-se, Deus vê você. E às vezes a gente acha que estamos sozinhos. Deus te vê. Mas o segundo princípio que eu aprendo, a segunda lição que eu aprendo nesse texto, é que não apenas nos vê, Ele nos ouve. Por que eu posso crer? O que é que Deus está fazendo? Ele nos ouve. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Ele ouve a sua oração. Pastor, mas ele vai fazer o que eu quero? Aí é diferente. Eu não sei o que você quer, mas ele ouve você. E ele vai trabalhar em você. E ele vai trabalhar através de você. E ele vai trabalhar o que for necessário. Mas a questão é, não se Deus vai fazer, eu não sei. Mas a minha preocupação é colocar o meu coração diante do Senhor, na certeza que Ele me ouve. Qual é o pedido que você precisa colocar diante do Senhor? O que você precisa dizer, Senhor Deus, isso aqui está me angustiando. Olha que legal esse outro versículo. 1 Pedro 3,12. Os olhos estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Às vezes, a gente tem uma impressão de que Deus não está nos ouvindo e a gente não está olhando as nossas práticas, a maneira que nós estamos vivendo. Tem um texto de Tiago que diz assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem para seus próprios deleites. Então, às vezes, não é que Deus não está ouvindo no aspecto de capacidade. Muitas vezes é que Deus está olhando a atitude do nosso coração e aquilo é incoerente. Algumas pessoas estão pedindo milagre financeiro, mas é uma incoerência porque elas não administram seus recursos bem e parece que elas precisam sempre de mais e nunca aprendem a administrar. Mas independente do que estiver acontecendo, Deus ouve. O que Deus pode fazer? Ele pode ouvir a sua oração. Lembra disso? O que é que você precisa pedir para Deus? Então pense rapidinho, o que você gostaria de colocar diante do Senhor? Qual é a sua oração? Qual é a oração que você falaria para Deus? Acho interessante essa ideia, né, do que eu pediria. Quando Deus fala com Salomão, Salomão, pede o que você quiser. E Salomão pede sabedoria. Eu não sei se eu pediria sabedoria. O que você pediria? Porque talvez o que você tem pedido a Deus é tão pequeno dentro daquilo que Deus de fato pode fazer na sua vida. Talvez as nossas orações precisam mudar. Olha só o terceiro princípio que eu aprendo sobre o que Deus pode fazer nesse texto. Ele nos orienta. Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele nos orienta. O texto diz, Isabel, sua esposa, lhe dará um filho. Primeira orientação, você vai chamá-lo de João. Você terá uma grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca vai tomar vinho, nem outra bebida forte, vai ser cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. E está dizendo assim, olha, seu filho precisa ser assim, assim. Se você estudar um pouco sobre os nazireus, no Antigo Testamento, o nazireu era aquele que não podia encostar em corpo, em morto, não podia ter contato, não podia beber o fruto da uva, nada de fruto da uva, não podia comer a uva, não podia tomar o vinho, e ele tinha alguns rituais, o cabelo era grande, e tinha algumas coisas, porque ele era separado para Deus, isso é o voto do nazireu no Antigo Testamento. E quando a gente está olhando aqui, está dizendo assim, esse menino é separado. Você pai, Zacarias, você mãe, Isabel, vocês precisam preparar esse menino, porque Deus nos orienta. Quais são as orientações que Deus tem colocado e dado a você? O que Deus pode fazer é nos dar direção. Deus dá direção sobre o que fazer e como fazer e por onde andar. Olha esse texto que fala sobre orientação de Deus.
porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dares um futuro pelo qual anseiam. Veja, eu sei os planos que tenho para vocês. Se Deus sabe, é Ele que deve nos orientar. Eu preciso parar e entender, Deus, eu estou meio perdido, eu não sei que caminho andar, eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer, quais passos eu darei. Lembre-se, Ele dá direção, Ele mostra para mim o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem. Jesus está dizendo, ninguém passa ao Pai se não passar por mim. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então eu preciso entender que a caminhada da minha vida passa por Jesus, sempre por Jesus, e não tem outro jeito, porque Ele nos dá direção. Para que área da sua vida você precisa de direção? Quais são as situações que estão acontecendo à sua volta que você precisa de direção? Eu fico pensando, Zacarias e Isabel, já idosos, talvez eles pudessem dizer, ai meu Deus, como que eu vou criar uma criança nessa idade? Como que vai ser agora? Deus dá a direção. Quarto princípio que eu vejo é que Ele nos disciplina. Eu acho muito interessante essa parte, porque ele não acredita. E aí o anjo fala, agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Existe o tempo de Deus, no devido tempo elas vão se cumprir, mas você vai ficar mudo. E eu fiquei pensando nessa disciplina de Deus sobre a vida de Zacarias. E eu fico pensando que se não houverem disciplinas de Deus sobre a gente, nós não vamos aprender. A disciplina de Deus, ela faz parte. Eu acho interessante que quando eles vão perguntar para Zacarias, como vai ser o nome do filho, o texto fala que eles falaram com Zacarias em gesto. Mas quem estava mudo era Zacarias, ele não estava surdo, né? Porque o texto vai dizendo assim, que eles, com gestos eles perguntam para Zacarias, mas ele estava mudo. E aí ele pega uma tábua, e aí ele responde. Mas eu fico pensando nas disciplinas de Deus sobre a nossa vida. Olha que legal esse texto. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, depois, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vejam, nenhuma disciplina. Será que Zacarias gostou do negócio? Não. Nenhuma disciplina é legal. Quando você, de repente, se percebe sendo disciplinado por Deus, porque você tomou algumas escolhas ruins, e você percebe agora colhendo algumas situações, nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, e sim de tristeza. Mais tarde, porém, você vai olhar para aquilo e vai dizer assim, ainda bem que o Senhor não desistiu de mim. Gente, eu tomei algumas disciplinas da minha mãe e do meu pai, que foram maravilhosas. Foram maravilhosas, porque hoje sou quem sou, porque fui disciplinado. E eu não estou falando de surra, eu estou falando de todo tipo de disciplina. Pode ser um simples castigo, pode ser uma simples questão de você não ir lá, mas eu precisava daquela disciplina. Um dia meu pai me falou um negócio que marcou profundamente meu coração. Meu pai pediu uma ajuda para mim. Precisava mexer no negócio do cartão, no caixa eletrônico, quando estava começando o caixa eletrônico. Eu devia ter uns 15 ou 16 anos. 15 ou 16 anos. E aí meu pai pediu uma ajuda. E eu fui bem, eu não lembro qual é a palavra, mas eu fui um mala com meu pai. Meu pai olhou para mim e disse assim, tudo bem, só quero que você entenda algo que é importante. Então nós vamos fazer assim, para cada 10 pedidos que você fazer, 9 eu vou dizer não para você. Tá bom? Para você entender como é ruim quando a gente pede uma ajuda e você não ajuda.
Porque todos os pedidos que você me faz, eu digo sim. Então talvez você precise receber alguns nãos. Eu não lembro se ele deu alguns nãos. Não lembro. Mas eu lembro da dor que eu senti. Eu lembro da vergonha que eu senti de pensar, caramba, era só ter ido com meu pai no caixa eletrônico, ajudar ele numa coisa que ele estava com dificuldade. Era coisa simples, coisa de 15 minutos estava resolvido. Mas quando ele disse aquilo, aquela disciplina oral que ele fez comigo ali, foi assim algo que despertou na minha mente, algo de eu preciso fazer mais. E aquilo foi uma bênção para mim. Aquilo me mudou. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, ele nos disciplina. Quinto princípio, ele não apenas nos vê, nos ouve, nos orienta, nos disciplina, ele nos abençoa. O texto diz assim, como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Vizinhos e parentes, agora lá no versículo 58, vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Eu fico olhando para esse texto, e eu fico olhando que o que Deus pode fazer, Ele pode te abençoar. É isso que Ele pode fazer. Não existem limites para as bênçãos de Deus. Ela é uma idosa, gente. Eu não sei como que ela estava fisicamente, a saúde dela, mas imagine agora se ela já tinha cessado a menstruação ou não, não sei, mas o texto diz que Deus fez algo de bênção na vida dela. Deus não apenas deu um filho, Deus curou a autoestima dessa mulher. Houve uma cura, não apenas agora do ventre dela para poder ter uma criança, houve uma cura emocional. Quando eu olho para esse texto, eu fico vendo que isso foi reconhecido, a bênção de Deus. Foi tão forte que os vizinhos e parentes olham e dizem, como que Deus está sendo bom? Olha o que Deus está fazendo ali, olha o que o Senhor está fazendo, porque Ele nos abençoa. Qual é a bênção que Deus pode fazer na sua vida? Eu gosto muito desse texto que a gente vai ler agora, lá de Lucas 12, 7. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Se você não tem cabelo, pensa em alguma outra coisa aí, tá? Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Eu fico olhando para esse texto, e esse texto ele está trazendo a ideia para a gente assim, olha, Deus se preocupa com você. E por isso que Ele derrama bênção sobre a gente. Ele cuida de nós. Ele tem o controle na mão. E eu não preciso ficar ansioso. Eu não preciso ficar ansioso. Quando eu olho, então, eu aprendo que Ele nos abençoa. Sexto princípio desse texto. Ele nos transforma. Depois que ele fica mudo, que ele não creu, olha o que acontece. Ele pediu que lhe desse uma tabuinha e, para a surpresa de todos, escreveu, seu nome é João. Nesse mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Aquilo que havia acontecido pela falta de incredulidade, o que Deus fez na vida de Zacarias, Deus o transformou. Deus transforma maridos, Deus transforma esposas, Deus transforma filhos, Deus transforma os pais, Deus transforma patrão, Deus transforma empregado, Deus transforma misérias, Deus transforma. O que Ele pode fazer? Ele pode transformar, Ele pode dar um novo sentido, Ele pode resgatar. Olha o que Deus está fazendo. 2 Coríntios 3,18 diz, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com eles. Eu quero dizer aqui que tem pessoas que estão sendo transformadas. Tem pessoas aqui que de vez em quando alguém vem falar para mim assim, pastor, mas tal pessoa, e a pessoa está chateada. Eu falo, mas você percebe que a pessoa saiu daqui e ela já está aqui? Ah, não, pastor, isso é verdade, a pessoa mudou bastante. Então fica tranquilo, porque ela está num processo de transformação. Por que eu sei? Porque eu estou num processo de transformação. Você está nesse processo de transformação. E é isso que Deus faz. Deus transforma, Deus muda, Deus realiza isso. E por último, antes de nós orarmos,
mais um ali. O que ele faz? Ele nos usa. Diz o texto: então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. O que é que Deus pode fazer? Ele pode te usar. Zacarias vinha acabado de sair de uma disciplina, Isaías tinha acabado de sair de um momento de falta de fé, ele não acreditou, mas assim que ele foi transformado, Deus o toma com seu espírito, e ele profetiza, e ele é usado. 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, para benefício de todos. Ele distribui, concede a ação do Espírito para cada um de nós, e ele quer te usar, e ele pode te usar, e você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Coloca mais um para a gente. O que Deus pode fazer? Quando eu olho para esse texto, e confesso a vocês que tinha mais lições que a gente poderia tirar desse texto aqui, mas eu penso que o que Deus pode fazer, Ele vê você, Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele nos orienta, Ele nos disciplina, Ele nos abençoa, Ele nos transforma, Ele nos usa. O que Deus pode fazer? O que você gostaria que Deus fizesse? O pessoal vai entregar para vocês aí, o pessoal da recepção, vai entregar para você agora um papel. E esse papel você vai, tem umas canetas também ali, se você não tiver caneta, e você vai anotar esse papelzinho um pedido, uma situação que você vai orar durante esse mês de outubro, pedindo que Deus faça. Talvez o que Deus precisa fazer é mudar o seu jeito de pedir. Não sei se é isso que Deus vai fazer, mas você vai colocar diante de Deus. Nós vamos pegar esse motivo e você vai colocar aqui, nesse vídeo, você vai dobrar o seu pedido, você vai trazer aqui, você vai colocar aqui, já como um símbolo de confiança naquilo que está acontecendo. Talvez o que você precisa dizer assim: Senhor Deus, olha para o meu motivo. Talvez o que você precisa dizer assim: Senhor Deus, ouve a minha oração. Talvez você precise dizer: Deus, eu preciso de direção. Talvez o que você precisa dizer é: Deus, eu estou vivendo um momento de disciplina e eu preciso de socorro, Senhor. Deus, eu preciso das tuas bênçãos. Deus, eu preciso da tua transformação. Deus, eu quero ser usado. Deus, eu preciso de uma cura. Deus, eu não sei o que você precisa, mas você vai anotar e você vai colocar e vai apresentar e vai colocar aqui à frente como um sinal, crendo que Deus vai fazer. Nós vamos fazer isso nos cultos de domingo, nós vamos estar orando por esses motivos, nós vamos apresentar eles ao Senhor, nós vamos pedir a graça de Deus. Então você escreva aí o seu motivo, o que você gostaria que Deus fizesse, e nós vamos apresentar diante do Senhor. Se você já escreveu, enquanto vai sendo tocado ali, você vai trazer o seu motivo, você dobra o seu papel, você coloca nessa caixa de vidro aqui, crendo que Deus vai fazer. Você já pode vir em oração, dizer: Senhor Deus, é isso. Pode trazer, se você já escreveu, traga aqui. Quando a gente olha para a vida de Zacarias e vida de Isabel, um casal que foram agraciados com um filho, João Batista. João foi um homem, Jesus o chama do maior dos homens. Esse foi um grande homem, teve pais fantásticos. É interessante que João Batista, ele é da descendência de Arão, sacerdote, e a função do sacerdote era fazer uma ligação, apresentar o cordeiro no altar. E João, como sacerdote, é o que ele faz, ele apresenta Jesus, e ele vem no poder de Elias, na mesma unção de Elias, mas teve pais que viveram algo sobrenatural. O que você quer que Deus faça? O
O que você quer que Deus faça? Nós vamos orar pelo Luciano. Luciano, marido da Simone, está com uma pedra no rim, está sofrendo essa semana toda e teve que voltar de novo para o hospital agora, e 12h30 agora vai ser a cirurgia. Então nós vamos pedir pela vida do Luciano. Nós estamos gratos pelo que Deus tem feito. Eu sei que algumas pessoas estão vivendo crises aí familiares. O que Deus pode fazer? Deus pode. Deus pode fazer muito. E nós vamos crer que Ele vai fazer. E você é desafiado, e todos esses dias agora, no mês de outubro, que você separe um tempo e você ore por isso. Assim como Zacarias estava lá no templo, diante do Senhor, e a ideia é estar diante do Senhor na sua casa, você vai apresentar diante do Senhor, a sua oração foi ouvida. Isso que eu queria muito que Deus dissesse para cada um de nós, né? A sua oração foi ouvida. Ele nos ouve, Ele nos ouve, Ele nos ouve. Talvez você precise de uma cura. Se você precisa de cura, coloca: Deus cura, Deus transforma, Deus resgata, Deus dá alívio, Deus me abre as portas financeiras, Deus me dá um novo emprego, Deus me abençoa na faculdade, na escola, Deus cuida da minha sogra, cuida do meu neto, cuida do meu filho, cuida do meu pai. E nós vamos confiar que Deus vai fazer. Eu gosto muito do texto de 1 João 5,14, que diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Gosto muito, porque se diz, essa é a confiança que eu tenho. Eu tenho essa confiança, essa tranquilidade, que eu posso apresentar o que Deus pode fazer. O que Deus já fez aqui na Igreja Batista Lindóia durante esses 41 anos, gente, é muita coisa, é muita coisa, muito milagre, muita coisa. Mas os 41 anos já foram. O que Deus fará nos próximos 41 anos? É sobre isso que nós estamos falando agora. O que Deus vai fazer é o que Ele pode fazer. Vamos orar? Se você tiver motivo, pode continuar trazendo aqui. Não se preocupe não, nós vamos orar. Você que está em casa, e talvez você tenha os seus motivos, assim que você puder vir aqui no culto presencial, traz o seu motivo, coloca, deposite aqui na caixa. Essa caixa vai continuar aqui na igreja, vai continuar durante todo esse período, e nós vamos orar, nós vamos pedir a graça de Deus durante todo esse mês de outubro. Então você vem um culto, e você que é distante, manda pra gente, manda para alguém aí, para que a gente possa escrever num papel e colocar. Gente, continua sendo uma caixa, continua sendo papel, é apenas um símbolo daquilo que está no nosso coração, tá bom? A gente não crê no papel e na caixa, a gente crê no Jesus, a quem a gente orou e escreveu aqui. Pai amado, nós apresentamos diante do Senhor tantos motivos, Deus, tantas coisas, crendo a Deus que o Senhor pode fazer. Quando vemos a história desse casal estéril, eles não ficaram estéreis. O Senhor agiu, Deus. O Senhor deu a eles um filho. E eu sei, Deus, que tem pessoas aqui que estão pedindo tantas coisas, ó Pai, que para os homens e para a nossa sociedade é impossível. Mas eu quero pedir a Deus a graça do Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão pedindo cura, eu quero pedir que o Senhor os alcance, que o Senhor derrame da tua cura. Aqueles que estão pedindo a Deus por transformação no trabalho, para que o Senhor abra as portas, eu quero pedir: Deus, abre as portas, Pai. Abra as portas financeiras, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão orando e estão pedindo, Senhor, pela restauração do casamento, restaura esse casamento, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão pedindo por sabedoria para lidar com o filho, com a filha, dá sabedoria, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão pedindo alguma maneira de entender e compreender e caminhar com seus pais, ajuda esses filhos, ó Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, por aqueles que querem ser pais, que estão pedindo uma criança para o Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor abra o ventre, Senhor. Quero pedir, ó Deus, que o milagre aconteça, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor olhe para os motivos que estão nessa caixa, Deus. Pai, nós estamos apresentando ao Senhor, é porque nós não temos como resolver, nós não temos como fazer, é o Senhor que pode, Pai.
É o Senhor que responde orações, é o Senhor que nos vê, é o Senhor, ó Deus, que transforma, é o Senhor que dá direção, é o Senhor que cura. Então nós pedimos, ó Deus, o milagre do Senhor. Então eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe na vida de cada um aqui. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que de alguma maneira, Pai, o Senhor já disse a eles que isso não irá acontecer, porque não é plano, não é propósito do Senhor. Que o Senhor então trabalhe agora, Deus, mudando o coração deles, para que eles entendam, ó Deus, e queiram a sua vontade. Trabalha, Senhor, na vida de cada um aqui. Que cada família aqui seja abençoada, cada um aqui seja abençoado. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Que nós possamos ter um domingo abençoado na Tua presença. Um mês de outubro, ó Deus, abençoado diante do Senhor. Vendo, ó Deus, os milagres do Senhor. Porque o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus que oramos.